Sejam muito bem-vindos ao Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão te fazer alcançar o faturamento de um ano em 7 meses. E o tema de hoje é como se diferenciar da concorrência. Você que está aí, com medo dos seus concorrentes, com medo de perder mercado, medo de perder venda, medo de mercado saturado, enfim, você está no lugar certo. Eu vou te mostrar como vencer tudo isso, como se diferenciar e como faturar muito mais. Bora lá? Então vamos lá, eu já tô aqui com a minha colinha básica, porque depois que a gente faz 18 anos, a memória não é lá essas coisas. E eu não quero deixar de trazer nada para vocês. Então vamos lá. Tudo que eu falei anteriormente, eu escuto muito. Carol, o mercado está saturado. São muitos concorrentes, eu estou perdendo venda para concorrente, eu não sei me destacar, eu não sei me diferenciar. Tudo isso tem solução. E essa solução se chama vantagem competitiva. Para que você consiga se destacar da concorrência, para que você consiga vender mais, para que você tenha a preferência do cliente, vamos dizer assim, você tem que desenvolver uma vantagem competitiva. E para isso você tem dois caminhos. Ou você é o primeiro, ou seja, a sua empresa chega primeiro no mercado oferecendo aquele produto ou serviço, ou você é o melhor. Então, ou você é o primeiro, ou você é o melhor. Mas enfim, quando você é o primeiro, quando você chega primeiro no mercado, você alcança uma vantagem que é chamada de vantagem do pioneiro. E existem inúmeros benefícios, vamos dizer assim, para quem chega primeiro no mercado, tá? E eu quero compartilhar esses benefícios aqui com vocês. O primeiro benefício de quem chega primeiro no mercado é que ele não tem concorrência. A empresa chegou, ela é a primeira a oferecer aquele produto ou serviço, não tem ninguém oferecendo, não tem concorrência. Ela é a única ali. Eu acho que esse é o sonho de todos ou de quase todos os empreendedores, não ter concorrência. Apesar da concorrência ser muito boa para fazer a gente se movimentar e melhorar a cada dia. Mas essa é uma vantagem de quem chega primeiro, não tem concorrência. A outra vantagem é que essas empresas que chegam primeiro se tornam líderes de mercado. Não tem concorrência, não tem ninguém oferecendo aquilo ali, ela está chegando primeiro, ela rapidamente se torna líder de mercado. Não tem ninguém para competir com ela ali. Elas conseguem uma participação de mercado muito grande, mesmo depois, quando começam a vir as outras empresas lançando aquele mesmo produto ou o mesmo serviço. Um outro benefício também, uma outra vantagem, vantagem do pioneiro, é que essas empresas se beneficiam de preços melhores. Se não tem concorrência, não tem aquela briga por preço, sabe? Então ela pode colocar um preço maior no produto porque o cliente vai pagar, ele não tem a quem recorrer para comprar aquilo que ele precisa, para adquirir aquilo que ele precisa. Então o cliente paga mais por isso. Uma outra vantagem que essas empresas que chegam primeiro têm é que elas constroem uma marca forte e elas alcançam uma maior lealdade do consumidor. Elas conseguem fixar na mente do consumidor a marca delas de uma forma muito mais fácil, porque não tem outras marcas concorrendo com um espaço ali na mente do consumidor para alojar a sua marca, vamos dizer assim. Só existe ela. Então é muito mais fácil fixar essa marca na cabeça do consumidor. E eles se tornam muito mais leais a essa marca. Por quê? Porque eles começam a consumir essa marca, eles entendem que o sinônimo daquilo que ele está consumindo é aquela marca e ele passa sempre a procurar aquela marca sempre que ele precisa daquele produto ou serviço. Então, cria-se uma lealdade do consumidor àquela marca que chegou primeiro. Um outro benefício de se chegar primeiro no mercado é a vantagem da curva de aprendizagem. Quando a gente monta um negócio, quando a gente começa a empreender uma atividade,
à medida que a gente vai desenvolvendo essa atividade, a gente vai ficando cada vez melhor. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com esses processos, a gente vai melhorando a cada vez que a gente vai realizando esses processos. Isso é chamado de curva de aprendizagem. Então, quando uma empresa chega primeiro no mercado, ou ela passa a oferecer primeiro um determinado produto ou serviço, ela está aprendendo, ela ganha uma vantagem em relação às outras que estão vindo atrás. Por quê? Porque ela chegou primeiro, ela já está desenvolvendo essa atividade e já está aprendendo desde o início. E ela vai ficando melhor a cada vez que ela repete esses processos. Então isso é chamado de curva de aprendizagem. E quanto maior e melhor essa curva de aprendizagem, ou seja, quanto melhor a empresa fica em oferecer esse produto ou serviço, melhor fica o produto ou serviço e o cliente percebe isso. Ele vê que aquele produto é superior. Por quê? Porque ele vê que aquela empresa já está no mercado há mais tempo, ela já tem experiência, ela já ganhou experiência e consegue desenvolver muito melhor aquele produto ou serviço do que as outras que ainda estão vindo atrás dela. Então esses são os benefícios, as vantagens de se chegar primeiro no mercado, o que é excelente. Imagina você não ter concorrente, imagina você poder cobrar mais pelos seus produtos, imagina você conseguir com maior facilidade se instalar, se alojar na mente do consumidor, imagina você conseguir uma maior lealdade do consumidor perante os seus produtos e serviços. Então tem muitas vantagens para quem chega primeiro. Só que isso não é um mar de rosas. Por quê? Porque chegar primeiro, ser o primeiro no mercado, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Existem algumas desvantagens, existem algumas dificuldades, alguns desafios, vamos dizer assim. E eu quero compartilhar aqui com vocês para que vocês saibam exatamente qual é a estratégia que vocês vão utilizar no negócio de vocês, tá bom? Então, o primeiro desafio, a primeira desvantagem de se chegar primeiro em um mercado é o alto risco de fracasso. Gente, é um mercado completamente desconhecido. A empresa não sabe operar naquele mercado ainda, sobretudo se o que ela estiver oferecendo for um produto ou um serviço muito inovador. Ninguém está fazendo, não existe isso em nenhum outro lugar. Então o risco de ela não conseguir desenvolver aquilo com maestria a ponto das pessoas quererem consumir aquilo é muito grande. Então o risco de fracasso é enorme, é um caminho completamente desconhecido. Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem, a gente já meio que comentou aqui, é que o mercado é desconhecido. Quem chega primeiro dá um salto muito grande sem saber como é que aquele modelo de negócio vai funcionar, sem saber se as pessoas estão preparadas para aquele produto ou serviço ou não, porque tem isso. Às vezes a gente quer trazer uma solução para o mercado que as pessoas não estão preparadas ainda. E a gente não sabe como é que vai ser a aceitação daquilo no mercado ou não. Por exemplo, pensa comigo no seguinte: quando surgiram as fraldas descartáveis, se eu não me engano foi por volta dos anos 1950, 1949, por aí, eu não lembro não, é que eu estudei, eu estudei sobre isso, não sou tão velha assim. Mas enfim, quando surgiram as fraldas descartáveis, as pessoas ficaram meio assim, peraí, fralda descartável? Não, eu tô acostumada a colocar a fralda de pano no meu filho. Mas peraí, agora eu não preciso lavar? Eu vou jogar fora? Eu vou comprar isso aqui, eu vou gastar dinheiro, depois eu vou jogar fora? Não, peraí, eu tenho que lavar, eu tenho que usar novamente até acabar aquela fralda. Então as pessoas ficavam assim, será que vai dar assadura no meu filho? Será que vai prejudicar? Talvez a assadura eles nem pensassem ainda, mas será que vai prejudicar? Será que vai trazer algum problema para o meu filho? Não, peraí, tá muito estranho isso. Então imagina algo como a fralda descartável completamente inovadora para a época chegando no mercado.
As pessoas não estavam preparadas para aquilo. Então, com certeza, não foi um boom de vendas. Pelo contrário, a empresa teve que segurar durante muito tempo para que as pessoas começassem a se acostumar com aquela ideia e a sentir até mesmo a necessidade ou a ver a vantagem de se consumir a fralda descartável ao invés de consumir a fralda normal, a fralda de pano. Então, quando uma empresa chega no mercado com um produto completamente inovador, onde não existe ninguém oferecendo aquilo, pode ser que não exista demanda ainda. Um outro exemplo em relação a isso, e esse eu vivenciei, foi quando eu comprei um carrinho de cachorro para minha cachorra. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eu comprei um carrinho de cachorro para minha cachorra. E a gente morava lá em Maceió na época, e eu passei assim no shopping, eu vi o carrinho do cachorro, falei assim, nossa, que legal, eu vou comprar para minha cachorra. Fui na internet, lógico, né? Pesquisei o carrinho, comprei muito mais barato, e aí fui feliz da vida passear na orla de Maceió com a minha cachorra no carrinho. E as pessoas olhavam assim, né? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo ali? Que isso? É isso mesmo? É um cachorro no carrinho? E as pessoas, tinha gente que vinha e falava com a gente, falava, nossa, que bonitinho, que legal, onde você comprou, e como é que é, e ela fica direitinho no carrinho. E tinha outras pessoas que olhavam assim, né? Tipo, nossa, que louca, com um carrinho, com um cachorro no carrinho, né? Acabou que depois o carrinho foi super útil, porque a Luli teve um problema, ficou um tempo sem andar e a gente andava com ela no carrinho. Mas enfim, o que eu quero dizer é que alguns anos depois, talvez aí, né, a partir do segundo ano, a gente começou a ver carrinhos de cachorro na orla. Várias pessoas andando com seus bichinhos de estimação no carrinho. Por quê? Porque passaram a perceber a vantagem que existia ali. Opa, peraí, meu cachorro se cansa, né? E eu quero continuar caminhando na orla. E quando ele cansar, eu vou e coloco ele no carrinho. Então as pessoas, a partir de um certo tempo depois, é que começaram a ver vantagem naquilo. Então, de início, quando você lança algo, e às vezes até muito inovador, as pessoas não estão preparadas. Elas não sabem muito bem se elas querem consumir aquilo ou não. Tem coisa que causa até uma certa estranheza. Aí depois a pessoa vai se acostumando, ela vai vendo vantagem e aí ela realmente passa a consumir aquele produto ou aquele serviço. Então esse é um tempo que a empresa precisa ter caixa para segurar e é uma outra desvantagem. A empresa que chega primeiro no mercado, ela tem que ter muito mais dinheiro, ela tem que ter muito mais caixa para esperar o amadurecimento do mercado, para as vendas realmente começarem a decolar, para que ela consiga ter algum retorno sobre isso. Um outro exemplo em relação a isso é a própria Amazon. A Amazon foi inaugurada em 1995, ela foi lançada em 1995 e ela só foi ter lucro em 2001. Ela ficou 6 anos sem ter lucro. Por quê? Porque era algo muito inovador. A internet não funcionava muito bem naquela época, até mesmo em países desenvolvidos. Imagina em países subdesenvolvidos, a Amazon está presente no mundo inteiro. Então ela teve que ter muito caixa para aprender, né, a lidar com aquele produto que ela estava oferecendo, aquela solução que ela estava oferecendo e para esperar o mercado amadurecer, ter condições de ficar ali, ó, na internet navegando e sentir realmente a necessidade e a vantagem de se comprar pela Amazon e não apenas de pegar o seu carro e ir até a loja e comprar. Entende? Então precisa ter muito caixa para segurar uma operação assim, para quando você chega primeiro no mercado. E exatamente por ter que esperar esse amadurecimento do mercado e por estar desenvolvendo uma coisa nova, a empresa tem que investir muito. E geralmente quando se investe muito nessa fase de amadurecimento e de produção, de inovação, sobra pouco para o marketing.
Então, às vezes a empresa lança um excelente produto, mas ela já consumiu tanto caixa, ela já investiu tanto, que ela não consegue, ela não tem um fôlego financeiro tão grande para investir no marketing, sobretudo se for uma pequena empresa. Então, essa é uma outra desvantagem, porque o marketing é parte muito importante de um negócio. Como você vai fazer com que as pessoas cheguem até você se elas não te conhecem? Se você não investe em marketing. Então não adianta lançar um produto novo, mirabolante, você chegou ali no mercado, você é o primeiro a chegar naquele mercado, mas ninguém tem acesso, ninguém sabe como acessar você. Ninguém te conhece, entende? Então, às vezes essa necessidade de se investir muito, de segurar ali a empresa, né, com caixa próprio, com capital próprio, faz com que a empresa tenha poucos recursos ou nenhum recurso para investir no marketing. E em função de tudo isso que a gente conversou, o risco é enorme. Quem chega primeiro no mercado encontra um risco gigantesco. Inclusive, existe uma pesquisa que diz exatamente assim: 47% das empresas que chegam primeiro no mercado vão à falência, contra apenas 8% das empresas que chegam depois. Entende? Então, existem grandes vantagens em ser o pioneiro, né? Em chegar primeiro no mercado, mas existem muitas desvantagens também e é muito difícil você ser primeiro a fazer alguma coisa é muito difícil. E tem um detalhe também: quantas empresas conseguem ser as primeiras do seu mercado? Pouquíssimas. Na verdade, né, em cada mercado apenas uma consegue ser a primeira. E aí o que todas as outras fazem? Não entram no mercado? Não, elas entram depois. Elas implementam uma estratégia que a gente chama de estratégia do seguidor. E existem muitas vantagens para quem aplica a estratégia do seguidor. Na verdade, para mim, existem muito mais vantagens do que desvantagens. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês quais são as vantagens das empresas que se utilizam dessa estratégia de seguidor. Vamos lá. Primeira vantagem, mercado conhecido. Quando essas empresas chegam no mercado, elas já conhecem esse mercado. Por quê? Porque quem chegou primeiro já desbravou esse mercado, já amadureceu aquela clientela, as pessoas já estão mais preparadas para comprar. Então, quando essas empresas seguidoras chegam, elas já encontram um mercado muito mais maduro, um mercado conhecido. A outra vantagem é que essas empresas seguidoras, elas aprendem com os erros daquelas pioneiras. Quando a gente chega primeiro no mercado, a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. Conforme o negócio vai girando ali, vai rodando, a gente vai rodando os processos para se manter no mercado, a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros. Agora, quando a gente chega depois, a gente tem um tempo para observar quem chegou primeiro e aprender com os erros que essas empresas cometeram. Então, esse é um outro benefício, uma outra vantagem de quem aplica a estratégia de seguidor, que é aprender com os erros dos primeiros. A outra vantagem é que essas empresas seguidoras, elas têm a possibilidade, além de aprender com os erros de quem chegou primeiro, elas têm a possibilidade de aprimorar o produto ou serviço. Simplesmente observando ali o que a primeira está fazendo, observando o produto ou serviço que ela está oferecendo, vendo quais são os problemas que aquele produto ou serviço tem, vendo quais são as lacunas e transformando isso em oportunidade, melhorando, aprimorando isso que aquela primeira empresa está oferecendo, para que ela possa chegar em segundo lugar, vamos dizer assim, e oferecer ainda melhor para os clientes que já estão ali aptos para comprar nesse mercado. E outra vantagem dessas empresas que chegam depois é que elas não precisam investir tanto em tecnologia, em aprimoramento de processos, e aí elas conseguem direcionar mais recursos para o marketing. E aí elas conseguem, muitas das vezes, ultrapassar até mesmo
aquela vantagem que quem chegou primeiro tem, sabe? Que é a lealdade do consumidor, é estabelecer primeiro a marca na mente do consumidor. Elas conseguem, através do investimento em marketing, ocupar um lugar na mente do consumidor, mesmo que elas não tenham chegado primeiro. Então, essa é uma outra grande vantagem que quem chega depois tem. E uma outra vantagem que essas empresas têm é que, além de poder oferecer um produto melhor, já que elas aprenderam com os erros das primeiras, é que elas podem também oferecer um produto com um preço mais baixo, já que elas não tiveram que investir tanto assim nesse período inicial da empresa. Então, o produto chega para o cliente a um valor muito menor. Ele chega melhor e mais barato para o cliente. E com isso elas conseguem ir alcançando ali uma participação de mercado, mesmo que já tenha uma empresa que chegou primeiro, que já tem ali a sua marca na cabeça do cliente. Ela vai conseguindo aos poucos o seu lugar no mercado também. Mas nem tudo são flores aqui também não. Quem chega depois tem que lutar bastante, tem que investir muito em marketing para alcançar um lugarzinho ali na cabeça do consumidor e conseguir a lealdade do consumidor à sua marca. Mas em relação a todas as dificuldades de quem chega primeiro, o seguidor, a empresa seguidora está em vantagem, porque ela tem mais tempo, ela consegue aprender com os erros de quem já está ali na frente fazendo, ela consegue se preparar melhor, ela consegue oferecer um produto melhor e oferecer um produto a um preço muito mais baixo. Então, eu vejo muitas vantagens para quem chega depois, tá? Então, é uma estratégia aí que você pode considerar. Inclusive, você pode me perguntar: ah, Carol, mas qual estratégia eu devo seguir? A de pioneiro ou a de seguidor? Depende. Depende do que você quer. Depende da sua expertise, se você tem condições realmente de chegar liderando o mercado. Depende da sua disponibilidade de capital, da sua aversão ao risco e depende literalmente do que você quer para o seu negócio. Você já parou para pensar no que você quer para o seu negócio? Você quer o quê? Que o seu negócio seja um negócio inovador, que traga soluções até então desconhecidas para o mercado, ou você não tem essa pretensão? Eu já tive uma empresa que eu mentorei que a estratégia deles, o que eles queriam para o negócio deles é que eles fossem reconhecidos como uma empresa inovadora. Então tudo que eles faziam, eles tinham que buscar as soluções mais inovadoras e desconhecidas do mercado. Por quê? Porque essa era a estratégia deles. Mas tem empresa que não tem essa pretensão e tá tudo bem. E um outro detalhe também, para você inovar, você não precisa trazer algo totalmente novo ou desconhecido do mercado. Você pode fazer uma inovação voltada para a sua região. Por exemplo, você tem uma loja local, você atende uma determinada região e naquela região que você atende não tem uma determinada solução que você viu em outro lugar, você pode pegar essa inovação de um outro lugar e levar para o local onde você atende. Isso também é inovação, que as pessoas não conhecem, não tiveram acesso ainda àquela solução que você está levando ali para aquele local, tá? Então esse é um ponto. O outro ponto é que ser o primeiro não é suficiente, ou seja, deixa eu reformular melhor. Ser apenas o primeiro não é o suficiente. Se essa for a sua estratégia, você precisa sim ser o primeiro, mas você precisa ter um modelo de negócios eficiente, ter um produto ou serviço que realmente seja bom e que agregue valor para o cliente. O cliente precisa olhar para aquilo que você está oferecendo e ver vantagem e querer consumir o que você oferece. Então, você não pode pensar assim, eu estou chegando primeiro no mercado e aí eu estou com a vida ganha, né? Tem todas aquelas vantagens que a gente conversou. Não. Se você optar por ser o primeiro, além de ser o primeiro, você tem que agregar muito valor, você tem que ser muito bom naquilo que você está fazendo. Mas eu disse que para ter uma vantagem competitiva,
você precisa de duas coisas: ou ser a primeira ou ser a melhor. E como você faz para ser a melhor? Só tem uma alternativa: você precisa se diferenciar. Mas afinal de contas, o que é se diferenciar no mercado? Para você se diferenciar no mercado, você precisa oferecer algo que a sua concorrência não oferece ou não consegue oferecer. Mas não é simplesmente oferecer algo diferente. Para que você consiga se diferenciar, o seu cliente precisa enxergar o que você oferece como sendo uma vantagem para ele. Ou seja, ele vai comprar de você e não do seu concorrente porque aquilo é vantajoso para ele. Ah, eu vou comprar aqui porque aqui entrega mais rápido, eu vou comprar aqui porque aqui o preço é mais baixo, eu vou comprar aqui porque a qualidade é superior. Então, o que ele enxerga no que você oferece que traz uma vantagem para ele? Se o cliente enxerga uma vantagem para ele naquilo que você oferece, automaticamente você tem uma vantagem competitiva. Por quê? Porque ele vai enxergar que o seu produto ou serviço é melhor e ele vai escolher você ao invés de escolher a sua concorrência. E quando se diferenciar? Em todos os estágios da produção, desde a escolha da matéria-prima até o serviço de pós-venda. Se você não é uma indústria, você não produz, você apenas compra para revender, você tem que se diferenciar desde o momento da escolha do produto que você vai revender até o serviço de pós-venda. Toda essa cadeia produtiva, toda essa cadeia de valor, vamos dizer assim, você precisa analisar e ver em cada ponto o que você pode fazer para se diferenciar. Como você pode imprimir qualidade ali? Por exemplo, se é no momento da compra do produto para revender, você tem como escolher fornecedores melhores? Você tem como escolher uma matéria-prima melhor que vai imprimir uma melhor qualidade para o cliente? Então, todos esses pontos você precisa parar para pensar e ver aquilo que você pode fazer de melhor para que o seu cliente, quando pegar o teu produto ou serviço, ele perceba a diferença, ele perceba valor e ele escolha você ao invés de escolher o seu concorrente. Nossa, e existem muitas vantagens em se diferenciar da concorrência. Se existem vantagens em se chegar primeiro no mercado, existem também muitas vantagens quando você consegue se diferenciar da concorrência. A primeira vantagem, por exemplo, é que você pode cobrar muito mais pelos seus produtos. Lembra que eu falei que a vantagem, que você se diferencia quando o seu cliente percebe uma vantagem em comprar de você e não do seu concorrente? Então, quando ele percebe essa vantagem, você está gerando valor para ele. Ele percebe um valor muito maior no seu produto ou no serviço do que ele percebe no seu concorrente. E preço, você pode colocar o preço nos seus produtos também, levando em consideração a percepção de valor que ele gera. Então, quanto maior o valor que o seu produto gerar, mais você pode cobrar por ele. E se o cliente percebe um valor maior no seu produto, mais você pode cobrar por ele. Então, quando você se diferencia, você pode cobrar mais. Você não apenas vende mais, como você pode cobrar mais. Acho que é o sonho de todo empreendedor, né? Outra vantagem também é que você deixa de correr atrás dos clientes e são eles que passam a correr atrás de você. São eles que passam a te procurar. Por quê? Porque já ficou na mente deles que comprar de você é melhor, consumir o seu produto é melhor. Então eles passam a procurar você. Não é que você não vá fazer ações de marketing, enfim, você não vai descansar disso, não é isso. É que você não vai sofrer tanto para chegar ao teu cliente. Outra vantagem também é que a sua marca se fixa muito mais facilmente na cabeça do seu cliente. E você alcança também uma lealdade muito grande. Lembra que lá, no início, quando a gente falou das vantagens de quem chega primeiro, de conseguir essa lealdade do consumidor muito mais fácil, de imprimir a marca na cabeça do consumidor muito mais fácil? Então, quando você se diferencia, você também consegue isso de forma muito mais fácil. É por isso que você não precisa se desdobrar para ser o primeiro.
mas você precisa se desdobrar para ser o melhor. Entende? Com tudo isso, você deixa de ter medo da concorrência, você deixa de ter medo de perder vendas, você deixa de ter medo de mercado saturado, todos esses medos que ficam aí rondando na sua cabeça, quando você consegue se diferenciar, eles se dissipam, porque perde sentido. Você realmente alcança um lugar na mente e no coração do seu cliente. Mas além de todos esses benefícios, a maior vantagem que eu vejo de uma empresa se diferenciar é faturar mais. Quando você se diferencia, lembra que eu falei que você pode cobrar mais pelo seu produto porque o cliente enxerga mais valor nele? Então, quando você cobra mais, você aumenta o seu faturamento, você fatura mais. Você consegue também vender mais, porque o cliente ele já colocou na mente dele que ele tem que procurar o teu produto, ele tem que procurar a solução que você oferece. Então você vende mais. Quando você vende mais, você fatura mais, você tem a oportunidade de lucrar mais. Então a diferenciação, ela não só resolve os medos que você tem em relação à concorrência, como ela coloca mais dinheiro rodando na sua empresa. Mas afinal de contas, como você pode se diferenciar? Já pega papel e caneta, que eu vou dar aqui algumas dicas para você já colocar em prática no seu negócio e já ver resultado. Bora lá, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é uma pesquisa com os seus clientes. Gente, só tem um jeito da gente se diferenciar da concorrência, é ouvir o cliente. O cliente é a base de tudo. Se você ainda não se conscientizou disso no seu negócio, se conscientize neste momento. Porque se você não der a devida importância ao cliente, seu negócio está fadado ao fracasso, tá? Então, para se diferenciar, tem que ouvir o cliente. A primeira dica é fazer uma pesquisa com possíveis clientes ou com clientes já estabelecidos e ver o que eles sentem falta na solução que você oferece. Por exemplo, vamos supor que você esteja entrando no mercado, sei lá, de construção de casas. Você é um engenheiro, está entrando no mercado de construção de casas. Faça uma pesquisa com potenciais clientes, perguntando para eles o que eles sentem falta nos serviços que já são oferecidos por aí. E aí, não é só ouvir o cliente, é pegar esses dados e ver aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode fazer melhor, aquilo que não está sendo oferecido e você pode oferecer e colocar no mercado. Você já entra com uma vantagem. Lembra lá que eu falei que as empresas que chegam depois, elas ficam ali só aprendendo com quem já está fazendo? Então, essa é uma forma que você pode aplicar isso, colocar isso em prática no seu negócio. Faça uma pesquisa com potenciais clientes e veja o que eles sentem falta no mercado que você quer atuar e ofereça isso que eles sentem falta. Supra essa lacuna que existe nesse mercado, tá bom? Outra ideia, gente, essas ideias que eu vou colocar aqui para vocês servem para qualquer mercado, servem para qualquer atuação, basta apenas que vocês pensem um pouquinho e adaptem à realidade de vocês, tá bom? Então a segunda dica aqui, ó, poderosíssima. Enviar amostras de produtos e pedir a avaliação ou feedback dos clientes. Por exemplo, se você tem uma hamburgueria, o que você pode fazer? Você pode pegar, fazer ali talvez mini hambúrgueres, pegar os seus melhores clientes, entrar em contato com eles, mandar uma mensagem, alguma coisa, de alguma forma que você consiga falar com eles e falar assim: olha, fulano, você é um excelente cliente para nós, a gente está muito feliz em ter você aqui com a gente e a gente está lançando produtos novos, a gente quer melhorar os nossos produtos e a gente gostaria muito da sua opinião, da sua participação, porque ela é muito importante para a gente. Eu posso enviar para você, alguns produtos para você experimentar e aí você me dá um feedback sobre esses produtos e aí você envia, né, esses mini hambúrgueres para o cliente e manda, né, um formulário para ele, um formulário eletrônico com algumas perguntas avaliando sabor, textura, não sei, o pão, se está fresco, se não está, enfim, você vai estabelecer o que você vai avaliar
E você vai pedir que ele responda a esse formulário te dando esse feedback. Olha só como é interessante isso, como isso é uma excelente jogada. Por quê? Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você, além de ter a informação, o feedback do cliente de como está o seu produto, se ele pode melhorar ou não, e agir em cima disso, você ainda consegue fidelizar ainda mais esse cliente. Imagina, o cliente recebeu uma mensagem sua falando: olha, você é um excelente cliente para nós, você é muito importante para nós, a gente quer contar com a sua opinião. Ele vai falar assim: nossa, que legal, eles se importam. E além de contribuir com você com as informações mais genuínas e sinceras possível, ele ainda vai continuar sendo ainda mais fiel e ainda vai falar de você para outras pessoas. Então essa é uma estratégia que rende muitos frutos. Outra coisa também que você pode oferecer uma coisa que você pode fazer oferecer uma noite de degustação para os clientes que estão ali no salão, caso você não trabalhe com delivery, alguma coisa do tipo, você trabalhe com ambiente físico. Ofereça uma noite de degustação, pegue ali aqueles mini hambúrgueres e faça o mesmo. Ofereça para os clientes, peça o feedback deles em troca. E a grande sacada aqui não é simplesmente pegar o feedback, mas agir em cima daquele feedback. Potencializar aquilo que eles elogiaram e corrigir, melhorar aquilo que eles não acharam tão bom assim, tá bom? Isso aqui é uma sacada que traz muito resultado. Não importa o tipo de produto que você comercializa, de serviço, você precisa estar sempre ouvindo o seu cliente, tá bom? Tendo meios para ouvir o seu cliente. Outra ideia aqui nessa mesma linha é, por exemplo, uma confecção de roupas, uma marca de roupas. Se você tem uma marca de roupas, faça o mesmo. Pegue ali as suas melhores clientes e faça o mesmo. Entre em contato, fale: olha, fulana, ciclana, você é uma cliente importantíssima pra gente, você está sempre aqui com a gente, eu sei que você gosta dos nossos produtos e a gente quer que você esteja ainda mais próxima, colaborando, co-criando os produtos com a gente. E aí envia uma amostra: olha, a gente quer te mandar uma amostra da blusa tal, da saia tal, da calça tal. Você topa em usar isso por um tempo e dar o seu feedback pra gente? Ela vai falar: nossa, caramba, como eu estou sendo valorizada, que legal, claro que eu topo. E aí ela vai te dar aquelas informações, você vai avaliar caimento, a beleza do tecido, modelagem, conforto, enfim, você vai estabelecer o que você quer avaliar e vai perguntar para ela, e você vai compilar essas informações e melhorar cada vez mais seu produto em cima disso. É outra forma também de colher excelentes informações e de valorizar o cliente que já está ali com você e de fazer, né, com que ele te propague ainda mais para os seus conhecidos. É a famosa propaganda boca a boca, tá? Outra forma também, outra dica que eu quero trazer aqui para você, uma dica prática, é oferecer experiências únicas ao consumidor. Como é que você se diferencia? Oferecendo experiências únicas ao consumidor. Você tem um restaurante? Como é que é a experiência do teu cliente quando ele chega no teu restaurante? Tem algo que você pode melhorar? Tem algo que você pode fazer para que ele sinta que, nossa, é único estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu prefiro estar aqui. Por exemplo, antes de voltar para o Rio, nós morávamos em Maceió, meu marido e eu morávamos em Maceió, e naquele momento ali de despedida, aquela coisa toda, a gente foi encontrar com alguns amigos num restaurante, um restaurante temático, como se fosse um castelo medieval. Você entra, eles têm toda uma experiência, enfim, você entra, você parece que realmente está no castelo medieval. Sendo muito sincera, Carol, eu não gostei. Eu me senti claustrofóbica, eu me senti presa, aquelas luzes, né, assim, aquele ambiente meia luz me deixou agoniada. Eu gosto de claridade, tá tudo claro aqui. A janela tá aberta, tem um monte de luz aqui porque eu gosto de claridade. Mas
estávamos em 6 pessoas na mesa. 6 pessoas? 6 pessoas. Todos gostaram. Todos. Né? Eu não gostei, mas os outros 5 gostaram. E aí eu postei, aí o pessoal comentava, nossa, que ambiente legal, que, sabe, chamou a atenção. Então, eu não sou o cliente daquele restaurante, mas olha quantas pessoas gostaram. Qual é a experiência que você pode levar para o seu restaurante, para a sua loja, para a sua empresa, para que o cliente sinta que aquele lugar é único, que é muito bom estar ali? Então são coisas que você precisa pensar, tá? Você trabalha com produto físico? Você tem uma loja ou você manda por delivery, enfim, você tem um e-commerce? Como é que você pode melhorar a experiência do teu cliente? Será que você pode melhorar o unboxing dos teus produtos? Por exemplo, você envia para o teu cliente, quando ele abre, né, que tipo de experiência ele tem? Você pode melhorar essa experiência? Ou simplesmente chega uma caixa lá sem graça, né, ele pega ali o produto, ah tá, chegou, que legal. Não, olha, tem uma empresa, na verdade uma empreendedora, ela começou há pouco tempo a empresa dela, e que eu acompanho pelas redes sociais e eu admiro porque ela faz essa experiência de unboxing com muita maestria, É uma empresa que comercializa velas artesanais. E aí, quando o cliente recebe a caixa, né, com as velas, tem uma cartinha, a caixa é perfumada, vem um brindezinho, uma velazinha em miniatura. Então é toda uma experiência que ela cria, que quando os clientes abrem a caixa, eles falam, nossa, gente, que legal, olha só que cuidado, olha que lindo, que bacana. Então o que você pode fazer para trabalhar a experiência do teu cliente? São coisas que você pode pensar. E tem coisas que não precisam ser mirabolantes. São coisas simples que fazem total diferença lá para o teu cliente e que vai fazer com que ele guarde um lugarzinho todo especial na cabeça dele para a tua marca. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês de uma pequena empresa que consegue transformar a experiência do cliente, para você ver que qualquer tipo de empresa, qualquer nicho, qualquer mercado consegue aplicar, é de uma peixaria que tem aqui perto. Eu nunca fui nessa peixaria, mas me indicaram e eu resolvi experimentar, pedir, né, os meus peixes lá. E aí, gente, é incrível, é impressionante. Primeiro que você entra no WhatsApp para fazer o seu pedido, você não fica esperando, o atendimento é imediato, é cortês, é rápido, eles te mostram ali, eles pesando o produto que você pediu para você ter certeza de que realmente está recebendo aquela quantidade que você pediu. E em questão de minutos, simplesmente minutos, a entrega chega, o produto chega. E aí quando chega, né, porque assim, peixe é aquela coisa meio nojenta, né? Mas vem tudo tão embaladinho, tão direitinho, e vem um bilhetinho ensinando como é que a gente tem que manusear e depois como é que a gente limpa o ambiente, com dicas de produtos, para que não fique com cheiro de peixe, para que não fique dando mosca. Gente, é uma peixaria. E a primeira vez que eu pedi, eu falei assim, gente, não, eu não quero pedir peixe em outro lugar, não quero comprar peixe em outro lugar. Então você entende como são pequenos detalhes que fazem a diferença e tanto pequenas empresas quanto grandes podem aplicar? E eu te digo que até é mais fácil até para uma pequena empresa aplicar do que para uma grande, tá? Então não tem desculpa. Não tem desculpa para você se diferenciar no seu mercado, seja ele qual for. Seja de uma peixaria a uma grife de roupas, não tem desculpa. Basta que você seja um pouco criativo para que você consiga agradar o seu cliente e fazer com que ele guarde um lugarzinho ali na mente dele, todo especial para sua marca, tá bom? Outra coisa também que você precisa fazer para se diferenciar é pensar em toda a sua cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? São todas as atividades que você faz
desde quando você compra ali a matéria-prima até o seu pós-venda. E até mesmo as atividades, né, os processos, os departamentos, né, burocráticos, que você estabelece na sua empresa fazem parte dessa cadeia de valor, ou seja, todos os processos da sua empresa. Então, o que eu falo para você hoje, para você olhar, analisar todos os processos da sua empresa, para que você possa ver aonde você pode agregar valor para o seu cliente. Eu consigo comprar melhor a mercadoria que eu vou revender? Eu consigo ter um atendimento melhor? Eu consigo ter uma embalagem melhor, uma experiência de unboxing melhor quando o cliente recebe o produto na casa dele? Eu consigo ter um processo de pós-venda melhor? Então, todos esses processos da sua empresa você precisa repensar para que você consiga melhorar, trazer qualidade e se diferenciar da sua concorrência. Gente, eu sempre ouço falar, mercado tal tá saturado, mercado tal tá saturado, eu tenho muito concorrente, meu mercado é muita concorrência. Tem muito concorrente sim, fazendo mais do mesmo, atendendo mal o cliente, não gerando valor para o cliente. Quando você não faz mais do mesmo, quando você gera valor para o seu cliente, quando você realmente atende bem o seu cliente, não existe mercado saturado. Não existe. E eu mostrei aqui para vocês exemplos de coisas simples que vocês podem fazer, tá bom? E um outro ponto muito importante para que você consiga se diferenciar é saber comunicar essa diferenciação. Às vezes você faz todo esse exercício que eu coloquei aqui para vocês, né? Vocês colocam tudo em prática, aí quando é a hora de comunicar isso para o cliente, fazer com que o cliente enxergue essa diferenciação, você não sabe, você não consegue. Não investe em marketing, não comunica mesmo. Por exemplo, se você tem, sei lá, deixa eu pensar em um exemplo aqui, que talvez eu não tenha dado. Vamos voltar no restaurante mesmo, por exemplo. Vamos supor que você tenha ali, você faça os alimentos, né, os pratos, com produtos completamente diferenciados, não sei, talvez orgânicos, não sei, mas completamente diferenciados. E aí você serve aquilo para o teu cliente. E tá bom, tá gostoso, enfim, o cliente gosta, mas às vezes ele gosta, ele pensa assim, tá gostoso, tá muito gostoso. Mas será que é só essa percepção que ele tem que ter? Será que ele será que se ele soubesse como é que é o processo de fabricação, se é um processo artesanal, se não é, se os produtos são produtos assim, assados, são selecionados de tal forma, será que isso não ia agregar mais valor? Não ia fazer com que o teu cliente enxergasse mais valor naquilo que você oferece, além de apenas um prato gostoso? Então, por exemplo, uma ideia interessante é colocar como se fala? Um panfleto, um cartazinho, não sei, você vai entender aí. Na mesa, informando, olha, nossos produtos são feitos assim, os ingredientes são selecionados de tal forma, sabe? Enquanto o cliente está ali esperando, ele vai olhar, ele vai ler e falar, nossa, que legal. Ou então até no aplicativo, né? Hoje a gente pede muito pelo QR Code no próprio restaurante, colocar ali uma informação desse tipo para que o cliente saiba, nossa, que interessante, a comida não é só gostosa. Tem toda uma forma de se preparar, tem toda uma forma de se escolher os ingredientes. Então você precisa comunicar essa diferenciação, seja pelo marketing ou seja em todo tipo de comunicação que você possa ter com o cliente. Vai mandar algum produto para casa do cliente? Manda ali um panfletinho, um recadinho agradecendo pela compra, dizendo como é que aquele produto foi produzido, como é que é a escolha da matéria-prima. Essa própria empreendedora que eu citei das velas artesanais, ela manda uma cartinha agradecendo ali com a foto dela, humanizando, sabe, aquela marca, dizendo que tem uma pessoa por trás daquela produção toda ali, dizendo quais são os produtos, os ingredientes que ela utiliza, por que ela utiliza aqueles ingredientes, por que é melhor utilizar, por que aquilo deixa a vela mais cheirosa, mais gostosa, mais duradoura, entende? Então,
Você precisa comunicar essa diferenciação o tempo todo para o seu cliente, seja através de propaganda, através do marketing, seja qual lá o tipo de marketing que você utiliza, mas também no seu estabelecimento, nos seus produtos, tá bom? E aí, para a gente ir finalizando aqui o nosso vídeo sobre como se diferenciar, eu quero dar uma última informação para você. Você pode se perguntar assim, Carol, mas diferenciação é para todo mundo? Quando que a diferenciação não é indicada? E eu te digo, a diferenciação, por mais contraintuitivo que pareça, ela não é para todo mundo. Você pode pensar assim, mas Carol, peraí, você apresentou um monte de benefícios, você ensinou a gente a se diferenciar, você deu um monte de dicas, enfim, tem inúmeras vantagens e agora você diz que não é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Como é que você sabe que a diferenciação não é para você? É simples. Se você trabalha com produtos de massa, com produtos que têm um custo muito baixo para o cliente, você vende a um preço muito baixo para o cliente, você não deve buscar a estratégia da diferenciação. A estratégia da diferenciação, ela custa caro, né? Tem estratégias simples que você pode aplicar, mas de qualquer forma isso tem um custo para você. Sabe, essa curva de aprendizagem para que você faça o seu produto cada vez melhor, você debruça ali sobre os processos da sua empresa para melhorar e fazer cada vez melhor, isso leva tempo e isso custa caro, isso tem um custo. Então, quando você está ali vendendo produtos de massa, produtos que têm um poder, que são vendidos a um preço muito baixo, não vale a pena, não compensa você utilizar a estratégia da diferenciação, sabe? Não compensa às vezes ali você gastar para fazer um panfleto, imprimir em gráfica, aquela coisa toda, para mandar um bilhetinho para o cliente explicando a diferenciação do seu produto, às vezes não compensa. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar a estratégia de liderança em custo. Então são duas estratégias diferentes. Uma é a estratégia da diferenciação, tá? E a outra é a estratégia da liderança em custo. Quanto menor o poder aquisitivo do seu público, mais ele vai se preocupar com o preço, mais ele vai comprar pelo preço e não pela qualidade. Então, se o seu público for um público de classe social mais baixa, você deve aplicar a estratégia de liderança em custo. O que é isso, liderança em custo? Da mesma forma, quando você analisa todos os processos da sua cadeia de valor, quando você analisa todos os processos da sua empresa e procura enxugar todos os custos possíveis, todos os custos que você conseguir enxugar, para que você consiga entregar esse produto ou esse serviço ao menor preço possível para o seu cliente. E aí sim, você vai estar brigando com a concorrência por preço. Você vai estar brigando por preço. Mas é um mercado que você escolheu atender, é o seu estilo de público e você precisa adequar a sua estratégia ao seu estilo de público. Então, a estratégia de diferenciação, ela deve ser utilizada a partir do momento que você consegue atingir um público que tenha um poder aquisitivo um pouco melhor e que esteja um pouco mais preocupada com a qualidade. E a estratégia de liderança em custos é quando você produz ou vende produtos de massa e realmente o custo precisa chegar muito baixo lá para o consumidor final, tá bom? Então você vai analisar qual é a estratégia que melhor se enquadra no seu modelo de negócios. Não existe certo ou errado, existem estratégias adequadas a cada tipo de negócio, a cada modelo de negócio. Avalie como é o seu modelo de negócios, quem é o seu público e escolha o que você deve fazer.
Pois bem, hoje nós falamos sobre estratégias para se diferenciar da concorrência. Eu espero que você tenha aprendido muito aqui, eu espero que você coloque muita coisa em prática e obtenha os melhores resultados no seu negócio. Esse foi o Rota Empresarial, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!